A paz do Senhor, queridos irmãos da Nova Aliança. Bom dia a todos. Espero que todos estejam bem. Nesta manhã que o Senhor nos concedeu, nós vamos ter a oportunidade de estudarmos sobre um assunto que é tão curioso, que gera muita curiosidade no mundo cristão, um assunto tão intrigante, que é o de escatologia. Nós vamos trabalhar os eventos dos últimos dias. Antes de darmos início ao nosso estudo, quero convidar você a orar comigo. Vamos apresentar ao Senhor este momento em que estaremos reunidos. Pai amado, Deus querido, estamos felizes pela manhã de vida que o Senhor nos concedeste. Pedimos que o Senhor traga aos nossos corações, neste momento, todo o entendimento e a revelação de tudo que o Senhor deseja trazer a nós sobre este assunto. Somos gratos pelo Teu amor, pela Tua misericórdia que tem nos alcançado. Pai, assim nós oramos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Vamos lá, queridos, vamos estudar um pouquinho sobre escatologia. Nesta primeira aula nós vamos trabalhar o quê? Nós vamos ver o significado e a definição da palavra escatologia e também da palavra apocalipse. Nós vamos trabalhar as revelações que existem na Bíblia sobre os últimos dias. Vamos ver alguns autores que falaram sobre os últimos acontecimentos. Nós vamos falar também sobre as 70 semanas de Daniel. Eu creio que essa é uma base muito importante para iniciarmos o nosso estudo de escatologia, porque ele está muito direcionado para o que vai acontecer. E você vai ficar surpreso em que estágio nós estamos dessas 70 semanas. E por último, nós vamos traçar uma linha do tempo, onde nós vamos pontuar os principais acontecimentos dentro da escatologia. É claro que nós vamos depois, nas próximas aulas, aprofundar o estudo dentro dos eventos, tá? Hoje nós vamos apenas pontuar quais são esses principais eventos dentro da escatologia. Vamos lá fazer a definição da palavra. Aí a palavra escatologia, ela vem do grego. Você tem aqui neste quadro a escrita dela no original, como ela é escrita no original. A Escatos é como ela se pronuncia e na transliteração para a nossa língua é escatologia. Escatologia, a palavra escatos, ela significa último e logia, estudo. Então, escatologia significa o estudo das últimas coisas. Então, a palavra escatologia, a definição de escatologia, nada mais é do que o estudo aprofundado das últimas coisas, dos últimos eventos, do que vai acontecer nos últimos dias, tá? Essa é a definição dessa palavra grega, escatologia. Agora, a palavra apocalipse. A palavra apocalipse, você tem novamente ela aqui como ela é escrita no seu original. Ela é transliterada para apocalipse e se pronuncia apocalipsus ou apocalipsis, e significa revelar, é uma revelação. Você já viu muitos filmes falando sobre o apocalipse, né? E geralmente o apocalipse está associado ao final do mundo. Quando você vê um filme escrito apocalipse, a primeira coisa que você faz é associar isso ao final do mundo. Não está assim errado, mas na verdade a palavra apocalipse, o significado correto da palavra apocalipse, a aplicação correta da palavra apocalipse é revelar, é trazer um descobrimento, é descobrir. Então nós vamos descobrir os fatos que vão acontecer nos últimos dias, ou seja, em Apocalipse nós vamos estudar escatologia. E para trazer a revelação nós vamos utilizar a Bíblia no livro de Apocalipse, tá? No original, a palavra ela é traduzida como revelar. Para nós, ela foi traduzida como Apocalipse, que é a melhor palavra que se enquadra dentro do latim para fazer essa tradução, tá? Mas se você pegar até as Bíblias norte-americanas, as Bíblias que são escritas em inglês, você vai ver que
o Apocalipse deles está escrito como o livro da revelação, que é realmente o que está mais próximo do original, tá? Então nós vimos aqui a definição dessas duas palavras, a escatologia, o estudo dos últimos dias, e quem vai nos ajudar a estudar os últimos dias é o livro de Apocalipse, que vai revelar a nós as coisas que irão acontecer. O autor você conhece, é o apóstolo João. Ele vai escrever este livro lá no ano de 96 depois de Cristo, enquanto ele está prisioneiro na ilha de Patmos. Então, quando ele está prisioneiro nesta ilha, ele é levado a essa ilha como prisioneiro, Deus vai trazer a revelação do livro a ele, e ele vai escrever lá no ano de 96. Então, João é o autor deste livro. Vamos continuar. Revelações. Vamos ver um pouquinho os registros bíblicos que nós temos sobre as revelações dos últimos dias, tá? Vamos ver um pouquinho, vamos ver quem vai falar sobre os últimos dias. Jesus, ele vai falar sobre as revelações que nós teremos nos últimos dias. Ele vai falar isso lá em Lucas, capítulo 21, no versículo 25 ao 26. Vamos ler lá o que o Senhor Jesus nos revela em Lucas, capítulo 21, no versículo 25 e 26. Vamos lá. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas sobre a terra. Angústia entre as nações em perplexidade, por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Então nós vemos aqui Jesus, ele falando sobre os acontecimentos que acontecerão nos últimos dias. E nós vamos estudar, nós vamos ver que Jesus ele está fazendo menção aqui a alguns fatos que vão acontecer, que são a abertura de selos e o toque de trombetas. Nós vamos ver que são 7. A propósito, deixa eu te falar algo. Nós vamos ver que vai aparecer bastante o número 7 no livro de Apocalipse. O que acontece? O número 7, nós sempre associamos ele a algo como perfeição, né? Não está errado, mas a forma mais correta de aplicarmos essa definição do número 7 é compreendermos que isso trata de uma totalidade, né? Se nós for falar, mas total não é perfeito? Sim, mas o contexto para nosso entendimento fica mais claro quando nós definimos o número 7 na Bíblia como totalidade, ou seja, algo que está feito por completo, algo que está feito em algo que foi completado, algo que está encerrado. Então, ele começa um ciclo e termina. Então, o número 7 ele aponta para a totalidade. Essa definição ela fica mais clara para o nosso estudo, tá? E outra coisa que nós precisamos compreender no livro de Apocalipse é que ele sempre, João, ele vai usar a expressão como para tentar trazer um entendimento aos seus leitores. Então vamos ver que ele vai usar bastante expressões, olha, como um dragão, nós vamos ver ele usar como uma neve, nós vamos ver ele usar bastante termos para que possamos compreender. Ele está tentando explicar o inexplicável. Então quando ele usa a palavra como, ele está tentando associar de uma forma mais próxima aquilo que ele está visualizando. Jesus, então, como nós vimos, ele vai falar sobre os últimos dias. Ele vai falar bastante também. Esse mesmo texto você vai encontrar em Mateus e em Marcos, ele falando sobre os acontecimentos dos últimos dias. Existem pessoas que associam essa palavra de Jesus
aos eventos que nós estamos visualizando nesses dias, né? Tsunami, terremotos, tá? Mas a forma correta de associarmos isso daqui é os últimos dias mesmo, que é a abertura dos selos, que serão, você vai ver comigo nas próximas aulas, algo terrível, algo que vai assolar realmente a Terra de uma forma extraordinária. Outra pessoa que também falou sobre escatologia foi o Pedro. Lá em 2 Pedro, no capítulo 3, no versículo 10 ao 13, Pedro também ele vai falar sobre escatologia. Vamos dar um pulo lá rapidinho em 2 Pedro. No capítulo 3, no versículo 10 ao 13. Vamos ver aqui o que o Pedro vai falar para nós sobre escatologia, sobre os últimos dias. Vamos abrir aqui, vamos ver o que o nosso Pedrão vai falar para nós. 2 Pedro 3, estou na 1 Pedro, por isso que eu estou falando, não está indo. Vamos lá. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas. Deveis ser tais como as que vivem santo procedimento à vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Então nós vemos aqui Pedro também falando dos acontecimentos que serão realizados nos últimos dias. Vamos ver agora também quem vai falar mais sobre isso. Vamos lá. Paulo, claro, Paulo também vai falar sobre os finais dos tempos. Ele vai falar isso lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 16. Então vamos lá para 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 16 ao 18. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, a ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficamos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Então, Paulo ele vai falar aqui também sobre o arrebatamento da igreja. Ele é mais um escritor bíblico que fala também sobre o acontecimento dos últimos dias. Vamos ver mais um que vai falar sobre o acontecimento dos últimos dias. Isaías, ele vai falar também lá no capítulo 65, no versículo 17 ao 19. Isaías ele vai falar também para nós lá no capítulo 65. Vamos abrir lá em Isaías. No capítulo 65, no versículo 17 e 19. Vamos lá. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria, e para o seu povo regozijo. Exultarei por causa de Jerusalém, e me alegrarei
no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem de clamor. Então nós vemos aqui Isaías também falando sobre os acontecimentos dos últimos dias. Vamos ver mais um escritor que vai falar sobre o acontecimento dos últimos dias? Miqueias. Miqueias também ele vai falar sobre o que vai acontecer nos últimos dias. Lá no capítulo 4, no versículo 1. Miqueias, no capítulo 4, no versículo 1. Vamos ver aqui o que Miqueias vai falar para nós. Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para eles afluirão os povos. Então está falando aqui o que vai acontecer nos últimos dias, né? Que o nome de Deus, que o monte do Senhor será exaltado. Nós temos também o Daniel, ele vai falar sobre escatologia, lá no capítulo 12, no versículo 1 ao 3. Como nós vamos trabalhar as 70 semanas de Daniel, eu não vou ler agora esta passagem, tá? Nós vamos trabalhar lá no capítulo 9, as 70 semanas de Daniel. Então você já sabe que Daniel também foi um escritor dos últimos dias. E é claro, João com o livro de Apocalipse, que você já sabe que é o livro da revelação do que vai acontecer nos últimos dias. Então aqui nós temos todos alguns que escreveram sobre os últimos dias, os acontecimentos dos últimos dias. Jesus ele vai trazer a revelação para nós, Paulo vai falar, Pedro vai falar, Miqueias vai falar sobre isso também. Nós vemos também que Daniel e João, esses são alguns daqueles que escreveram sobre os finais dos dias, né? São apenas uma comprovação bíblica para nós, um embasamento bíblico, que sim, que a escatologia é algo necessário, é algo que eu creio que as igrejas precisam começar a pregar sobre isso, porque está chegando, eu creio, o final do período da igreja nessa terra. Em breve nós seremos arrebatados. Então eu acredito que existe muito a necessidade da igreja voltar a falar dos acontecimentos dos últimos dias, voltar a basear-se na volta de Jesus, pregar o evangelho para que o povo possa se arrepender, para que exista o arrependimento, né? Bom, continuamos no desenvolvimento da nossa matéria. Nós já falamos sobre as revelações que estão descritas na Bíblia, e agora nós vamos ver as 70 semanas de Daniel. Vamos compreender as 70 semanas descritas por Daniel. Ele vai escrever isso lá no capítulo 9, do verso 24 ao verso 27. Vamos abrir as nossas Bíblias lá em Daniel, no capítulo 9, no versículo 24 ao 27. Nós vamos ver o que o profeta vai trazer de revelação a nós. Ele estava orando, né? Nós sabemos disso. Ele estava orando pelo seu povo. E quando ele começa a orar pelo seu povo, ele vai receber da parte de Deus uma revelação dos últimos dias. Então vamos ler do versículo 20 até o versículo 24. Até o versículo 27, melhor. Falava eu ainda e orava e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, e lançava a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou à hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Agora vai começar a falar, o entendimento da visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão,
para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade e para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem, para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas, e 72 semanas, e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 72 semanas, será morto o ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por 1 semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício, e a oferta de manjares, sob a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então aqui, se nós pudéssemos assim dizer, nós temos um resumo de uma forma bem sintética do que vai acontecer, de uma forma bem resumida mesmo, do que vai acontecer em Apocalipse. Aqui nesses versículos que nós lemos é praticamente um resumo do que vai acontecer em Apocalipse, tá? O Daniel ele vai receber essa revelação, ele vai trazer o entendimento para nós. Agora, antes de compreendermos realmente a revelação desta visão, nós precisamos compreender algo que é muito importante para fazermos a correta interpretação dessas 70 semanas descritas por Daniel, tá? Vamos lá para Levítico, no capítulo 25 e no versículo 8, que lá ele vai falar para nós quanto que vale uma semana. Qual que é a medida para uma semana? Não é igual a que nós estamos acostumados, né? Nós estamos acostumados que uma semana para nós são 7 dias. Nós vamos ver lá em Levítico 25, 28, que uma semana equivale a 7 anos. Então vamos lá, Levítico 25, versículo 8. Olha só. Contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então, nós entendemos que uma semana, como nós vimos aqui, ela equivale a 7 anos. Uma semana, ela equivale a 7 anos. Então, vamos agora compreender melhor essa visão e essas 70 semanas que Daniel ele vai nos apresentar, tá? Nós precisamos voltar à história de Israel um pouquinho para compreendermos isso. Vamos voltar um pouquinho, não muito, mas só um pouquinho para que possamos ter o entendimento. Você vai se recordar que inclusive no tempo de Daniel, do profeta Jeremias, de Ezequiel, o povo ele é levado cativo para a Babilônia. Eles vão ficar lá durante 70 anos. Depois desse exílio que a nação vai passar na Babilônia, eles vão começar a retornar para Jerusalém e dar início à reconstrução da cidade. Eles vão voltar, eles conseguirão autorização para retornar à cidade e dar início à reconstrução dela. Você vai ver depois, Neemias, ele vai finalizar a reconstrução que vai se dar início lá em Esdras. Se você for ver a história, está lá em Esdras. E ele vai dar início à reconstrução da cidade. E essa reconstrução da cidade, ela é o marco inicial das 70 semanas
de Daniel. Vamos abrir aqui novamente em Daniel para falarmos sobre isso. Então lá no versículo 24, ele vai falar o seguinte, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua cidade. Então ele vai falar, olha, 70 semanas estão estabelecidas por Deus para o povo. Então 70 semanas está estabelecida por Deus para a nação de Israel. Dentro dessas 70 semanas está estabelecido com um propósito. Qual que é o propósito dessas 70 semanas antes da libertação total de Israel que nós vamos ver lá em Apocalipse? Essas 70 semanas servem para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna e para selar a visão e a profecia, e também para ungir o Santo dos Santos. Então existe um propósito nessas 70 semanas de Deus trabalhar na purificação do seu povo, na eliminação do pecado, no alinhamento da nação de Israel para o propósito e o que Deus estabeleceu para eles, tá? E terminando isso, vão se cumprir todas as profecias que estão estabelecidas e o reino de Deus será estabelecido para sempre e eternamente. Então, o estabelecimento de Deus para sempre. Então, essas 70 semanas têm esse propósito. E ela vai se dar início no início da reconstrução da cidade de Israel. Aí ele vai continuar. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, vão se contar 7 semanas e 72 semanas. Então o que o anjo está falando, o que Gabriel está falando para Daniel? Olha, Daniel, entenda o seguinte, a partir do momento que começar a reconstrução da cidade de Jerusalém, vão se contar 7 semanas. Então, 49 anos para a completa reconstrução da cidade de Jerusalém. São 7 semanas, lembra a conta de semanas? Uma semana equivale a 7 anos. Então, 7 vezes 7, nós chegamos ao total de 49 anos. A construção ela vai se dar pela ordem, pelo decreto do Artaxerxes. Ele vai liberar o povo para retornar a Jerusalém e dar início à reconstrução. E depois Neemias vai finalizar reconstruindo o muro e completando a reestruturação de Jerusalém. Então esse primeiro período que você vê que é revelado a Daniel, ele vai ser contado desde a reconstrução do templo, que vai demorar 7 semanas, a reconstrução de Jerusalém, que vai durar 7 semanas, um total de 49 anos, e ela vai ser computada até a morte de Jesus, a morte do ungido. Então, desse período da reconstrução até a morte de Jesus, nós vamos ter um total, nós vamos ver agora, de 69 semanas. Porque a primeira parte dessa revelação que o anjo dá para Daniel, ela tem 7 semanas, 49 anos. Aí você vai somar mais o surgimento do Messias, que são mais as 62 semanas que ele fala. Você pode ver que ele fala lá no versículo 25, né? Ele vai falar lá no versículo 25. Você conta que a saída para a reconstrução, aqui, a reconstrução do templo de Jerusalém, mais o surgimento do Messias, vão se passar. Ele dá uma dividida, né, para que possamos compreender. 7 semanas, ele está falando da reconstrução de Jerusalém, e 62 semanas. Então está falando até a morte e o surgimento de Jesus, o nascimento de Jesus e a morte dele. Então nós temos aqui, nessa primeira parte das 70 semanas de Daniel, 49 anos, mais 434 anos, que equivale a 62 semanas que está
escrita lá com Daniel. Então, 7 mais 62 semanas, nós temos um total aí de 483 anos e 69 semanas. Então, desde o início da reconstrução do templo, que está lá em Esdras, depois eu vou passar para vocês, mas mais para frente eu vou passar para vocês onde está a referência, lá em Esdras. Então, desde o início da reconstrução, do decreto que o rei dá para voltar e iniciar a restauração de Jerusalém, até a morte de Jesus, nós temos um total de 69 semanas. Aí você vai me perguntar, mas não são 70 semanas? Sim, são 70 semanas. Vamos ver aqui o que está faltando acontecer. Existe uma semana ainda para acontecer. Essa semana que está faltando acontecer, ela vai acontecer quando? Quando se der início ao período da grande tribulação. Quando o anticristo surgir, a igreja vai ser arrebatada, nós vamos falar isso daqui a pouquinho, na linha do tempo. A igreja vai ser arrebatada. Quando a igreja sair da terra, se dará início à última semana que está prescrita em Daniel. E nós sabemos que uma semana são 7 anos. E o período, nós vamos ver que é revelado a nós, inclusive Daniel ele vai nos revelar a nós, que o período, no versículo 26, depois das 62 semanas, será morto o ungido, então Jesus morreu, e já não estará mais aqui na terra. E o povo de um príncipe que há de vir, aqui está falando do anticristo, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será no dilúvio, e até o fim haverá guerras, desolações, são determinadas. Ele vai falar, ele fará uma aliança com muitos, por uma semana. Então nós vamos ver que uma semana equivale 7 anos. Então o agir do anticristo aqui será de 7 anos. E esses 7 anos, Daniel já nos traz a revelação que será dividido em 2 partes, de 3 anos e meio. Ele vai falar, na metade da semana, ou seja, 3 anos e meio, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sob a asa das abominações virá o assolador. Então ele fará aliança com muitos na primeira semana, no primeiro metade da semana, em 3 anos e meio. E depois de 3 anos e meio, ele vai se revelar quem ele é, completando assim as 7 semanas. Fica tranquilo que nós vamos trabalhar mais sobre este conceito lá para frente, tá? Nós vamos trabalhar um pouquinho mais sobre isso nas próximas aulas. Quem é o anticristo, que tipo de aliança que ele vai fazer, depois dos 3 anos e meio que vai acontecer, fica tranquilo que nós vamos trabalhar isso. Aqui nós estamos só compreendendo a princípio as 70 semanas, tá? Então, vai se iniciar a grande tribulação, que vai durar 7 anos, ela será dividida em 2 partes de 3 anos e meio cada uma. Nós costumamos falar que 3 anos e meio vai ser tranquilidade, vai ser paz, e 3 anos e meio o anticristo vai se revelar e vai trazer o caos aqui com perseguição, principalmente para a Israel. E depois no final nós vamos ver o que vai acontecer. Então aqui nós completamos o que? As 70 semanas de Daniel. Dá-se início na reconstrução de Jerusalém. Ela dá uma pausa, nós vamos compreender daqui a pouco essa pausa, o porquê que tem uma pausa, existe uma pausa nessas semanas. Então, depois disso será completado a última semana com o início da grande tribulação depois do arrebatamento da igreja. Nós temos 2 linhas de teologia sobre o arrebatamento. Eu vou falar daqui a pouquinho para vocês, tá? Nós cremos na linha da pré-tribulacionistas. Daqui a pouquinho eu falo mais sobre isso. Aqui está completo para nós todo o sistema das 70 semanas de Daniel. Começa na reconstrução de Jerusalém, vai até a morte do ungido, completando assim as 69 semanas, e ainda falta uma semana para acontecer. Por isso que eu disse que a volta de Jesus ela está muito próxima.
nós vimos que muitas coisas já aconteceram. Dessas 70 semanas, nós não estamos na metade, nós já estamos faltando apenas uma a acontecer, e ela vai acontecer muito em breve. Então aqui nós estudamos sobre as 70 semanas de Daniel, e ela é a base, porque você pode ver que ela dá o tempo de ação do que vai acontecer dentro do período. Então ela é a base para o nosso estudo de escatologia. Vamos ver o nosso próximo assunto. Nós vamos agora traçar uma linha do tempo. Nós vamos falar agora um pouquinho sobre os principais acontecimentos que nós vamos ter dentro do período de escatologia. Nós vamos falar só os principais, tá? Depois nós vamos entrar de uma forma mais profunda em cada... Opa, sumiu aqui, voltei. Depois nós vamos entrar de uma forma mais abrangente em cada acontecimento. Nós vamos estudar com calma e com clareza cada acontecimento. Então aqui nós vamos dar um panorama geral de tudo que vai acontecer no período da escatologia. Vamos lá. Vamos ver aqui o que vai acontecer em cada período. Então, dá-se início a esse sistema da escatologia. Nós temos o início lá nas 70 semanas, então na reconstrução de Jerusalém, que está lá em Esdras, capítulo 7, no versículo 7 ao 8. Nós não vamos ler, tá? Para que possamos ganhar um tempinho aqui, mas depois, se você quiser dar uma olhada lá, você vai ver que o decreto que faz retornar está em Esdras, tá? Muitas pessoas confundem com Neemias, mas Neemias ele vai ali quase que finalizar o início da reconstrução da cidade. Neemias ele vai trabalhar muito forte na reconstrução do templo, do culto e dos muros, né? Mas o início mesmo da reconstrução da cidade, ela se dá com Esdras lá no capítulo 7. Isso vai acontecer em 457 a.C. É o que vai acontecer esse período da reconstrução. Depois vai ter a vinda no Messias, Jesus. Ele vai surgir, você vai ver isso sendo falado lá em Lucas capítulo 3, no versículo 23, ele vai surgir. Você conhece a obra redentora de Jesus, ele vai ensinar, vai exercer seu ministério, depois ele vai ser morto, não continuou morto, ressuscitou, está assentado à direita do Pai e nos deixou a promessa da sua volta para buscar a sua igreja. Que coisa linda! E nós estamos ansiosos, Jesus, pela tua volta, para que o Senhor venha buscar logo a sua noiva. Depois, junto aqui, acontece, depois da ascensão de Jesus, dá-se início à igreja de Cristo aqui na terra, a igreja que será a responsável. Lá em Atos capítulo 2, do versículo 1 ao 4, você vai ver que se inicia a igreja no dia de Pentecoste, a data de inauguração da igreja, e ela vai ser responsável para trazer um intervalo entre as 69 semanas até a conclusão da última semana. A igreja vai entrar em ação aqui na terra, impedindo desta forma a manifestação do anticristo durante um período. Para quê? Para levar a pregação do evangelho, as boas novas que existe no evangelho. Então nós, como igreja, nós temos uma ação muito importante dentro deste plano de Deus, porque nós somos um mistério que é revelado. Esse mistério dessa pausa que tem é o quê? É a igreja que tem a incumbência de pregar o evangelho até os confins da terra. E aí nós vamos ver que a volta de Jesus ela está condicionada até que todos tenham escutado falar dele, até que todos tenham recebido a mensagem. Nós não temos como mensurar isso, né? Nós não temos o controle quando será a última pessoa. Nós vamos ver que somente o Pai sabe quando será a volta. Mas a igreja ela tem uma ação muito importante. E isso fica um alerta para mim e para você que somos a igreja de Cristo, independente de placa, independente de denominação, que nós somos responsáveis
de alertar o mundo, de pregar o Evangelho de Jesus. Nós temos que voltar a falar e pregar o João 3,16, mostrar para o mundo a realidade da condenação e a solução de Deus com a salvação em Jesus Cristo. Porque está breve, meu querido, a volta de Jesus, está muito breve. E nós somos aqueles que devem ser os propulsores disso, das boas novas do Evangelho, da salvação que existe. Porque nós vamos ver em escatologia que o futuro é destinado àquelas pessoas que não aceitarem a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas é terrível. Então nós precisamos gerar em nós o amor, a necessidade de pregarmos o Evangelho de Deus nessa terra. Nós temos que não ter vergonha de falar de Jesus. Nós temos muitas vezes facilidade de contar uma piada e muitas vezes ficamos com vergonha de falar do amor de Jesus. Nós não podemos agir desta forma. Que isso sirva de alerta para mim e para você, para pregarmos o Evangelho de Deus. Nós vamos ver que serão coisas terríveis que vão acontecer para aqueles que ficarem. Depois, nós vamos ver que em 1948 vai acontecer algo muito interessante, muito importante, que numa reunião da ONU, a nação de Israel agora é declarado como Estado de Israel, com a decisão de um brasileiro. O brasileiro foi o voto decisivo para o estabelecimento do Estado de Israel lá em 1948. Aí você me pergunta, mas por que isso é importante? Porque, gente, isso aqui vai demonstrar para nós que realmente está próximo à vinda de Jesus. Porque lá em 1948 é cumprida duas promessas, duas profecias importantíssimas. A primeira profecia está lá em Isaías, capítulo 11, no versículo 11 e 12. Vamos lá para Isaías, no capítulo 11, no versículo 11 e 12. Isso que aconteceu lá em 1948, se eu não me engano, o brasileiro que teve o voto é o Oswaldo Aranha. Se eu não me engano, tá? Eu sempre esqueço o nome dele. Mas foi um brasileiro que foi muito importante, se não me engano, é o Oswaldo Aranha. Vamos lá, gente. Olha só o que aconteceu em 1958, foi previsto por Isaías muitos anos antes. Naquele dia, o Senhor tornará a estender a mão para resgatar o restante do seu povo que for deixado da Síria, do Egito, de Patos, da Etiópia. Eles de Sinar, de Amate e das terras do mar. Levantará um estandarte para as nações, ajuntará os desterrados de Israel e os dispersos de Judá, recolherá desde os quatro confins da terra. Então, a partir do momento que foi estabelecido a nação de Israel novamente, como um estado, como uma nação, uma província realmente com poder para julgar, para poder ter as suas leis, como se fosse o Brasil, foi estabelecido novamente o Estado de Israel, os judeus começaram a voltar, querido. E você vê também muito sendo falado que os judeus estão voltando para a sua terra. Os judeus estavam espalhados em toda a terra e eles estão retornando para Jerusalém. E isso é possível porque foi estabelecido novamente Israel como um Estado. Eles têm agora o poder de nação, que já estava previsto por Isaías. E você vai ver lá comigo em Ezequiel, capítulo 11, no versículo 17, né, essa profecia também sendo cumprida. Vai dizer o seguinte: diz ainda, assim diz o Senhor Deus, hei de ajuntá-los do meio dos povos, e os recolherei das terras para onde foram lançados, e lhes darei a terra de Israel. Então aqui, novamente, nós vimos a profecia se cumprindo, por isso que é muito importante, é um marco, isso nos mostra que está acontecendo já o retorno de Israel para lá. Para você ter uma ideia, em aproximadamente 1948, judeus que moravam na região de Israel ali, que era a Palestina, eram de aproximadamente 800 mil. Hoje já se passa de 5 a 6 milhões de judeus que estão que voltaram para Israel.
Então nós vimos aqui realmente algo muito importante. Eles fizeram isso porque eles voltaram devido ao estabelecimento deles como Estado. Então é muito importante isso daqui dentro do nosso estudo. Agora, uma outra coisa importante que nós vamos ver é onde nós estamos. Nós estamos agora em 2020. Olha só onde nós estamos. Os nossos dias atuais. Então já se passou a reconstrução, já se passou a morte de Jesus, a igreja se deu início, teve esse fato importante do Estado de Israel sendo declarado como Estado, e agora nós estamos em 2020. Daqui por diante, o que vai acontecer? Nós teremos o arrebatamento da igreja, que nós não sabemos quando que vai acontecer. Lá em Mateus 25, no versículo 13, diz que somente o Pai sabe, nem o Filho, os anjos, ninguém sabe o dia que vai voltar. Mas nós cremos que está muito próximo, nós estamos aqui bem coladinhos mesmo, porque nós cremos, devido aos acontecimentos que nós temos visto, diante de tudo que está acontecendo, nós estamos vendo que está muito próximo realmente o arrebatamento da igreja. Então, se você não está firme, fica firme com Jesus aí, porque se ficar, vai acontecer coisas terríveis aqui na terra e a condenação eterna é algo terrível. Deus tem uma salvação para você, viu? Que é Jesus Cristo. Logo depois do arrebatamento da igreja, vai se iniciar o período da grande tribulação. Aqui nós vamos ter em destaque o anticristo, ele que vai ser o líder que será levantado. Você pode convir comigo que vai ter um grande caos aqui depois do arrebatamento. Ele vai ser aquele que vai trazer uma certa calmaria. Esse período vai durar 7 anos, nós vamos estudar depois. Depois desse período de 7 anos, vai acontecer a segunda vinda de Jesus, tá? Aqui ele vai vir para derrotar o anticristo e tudo que vai acontecer, vai libertar a nação de Israel do ataque que o anticristo irá fazer. Nós vamos trabalhar os acontecimentos nas próximas aulas. Depois da segunda vinda de Jesus, nós teremos um período aí de 1000 anos, que nós chamamos de milênio. Depois do milênio, vai ter o grande e temido trono branco. Nós vamos descobrir o porquê que esse trono branco ele é temível. Eu não quero passar aqui, eu quero passar pelo tribunal de Cristo. Nós vamos explicar isso aqui para você. O trono branco, eu quero ficar bem longe dele. Nós vamos descobrir o porquê. E depois disso, nós teremos um novo céus, uma nova terra, com a nova Jerusalém sendo estabelecida aqui na terra. Então, aqui, gente, nós temos um resumo dos principais acontecimentos. Nós temos uma visão panorâmica dos principais acontecimentos que vão acontecer dentro do período que nós vamos estudar de escatologia. Então aqui está os principais acontecimentos, tá bom? Vamos partir para a conclusão aqui dessa aula de hoje, compreendendo aqui as 70 semanas, encaixando as 70 semanas de Daniel dentro dessa nossa linha do tempo. Então nós temos as 7 primeiras semanas, que são a reconstrução, aqui ó, de amarelinho, vai aparecer para nós. Depois desse período, nós temos as 62 semanas, que vai até a morte de Jesus, o surgimento e a morte de Jesus aqui. Nós temos a ação da igreja. Você pode ver que a ação da igreja ela começa logo depois que Jesus ele volta aos céus, ele ascende aos céus. Nós começamos a ação da igreja no mundo e ela vai ficar até onde? Até o arrebatamento. Depois do arrebatamento, nós temos mais uma semana para acontecer, que será dividida em 2 partes. 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio de realmente grande tormenta. Até a volta de Jesus. Então, meu amado, você está vendo aqui nós temos as 70 semanas de Daniel encaixada com os acontecimentos principais que vão acontecer no período de escatologia, tá? Daqui por diante, a segunda vinda, está descrito lá em João, nós vamos ver o que vai acontecer. Bom, nós temos aqui, então, a conclusão dessa nossa primeira aula, tá?
nós vimos bastante coisas, definimos a palavra de escatologia, vimos que é o estudo dos últimos dias, vimos que a palavra Apocalipse significa revelar, então o livro de Apocalipse vem trazer a revelação do que vai acontecer nos últimos dias. Trabalhamos as 70 semanas do Daniel, vimos que ela é importante para o que vai acontecer, e também nós montamos uma linha do tempo de uma forma panorâmica com os principais acontecimentos dentro do estudo de escatologia. Na próxima aula, nós vamos conhecer os personagens que estarão envolvidos em toda essa trama dentro da escatologia, tá bom, querido? Bom, nós encerramos aqui, vocês terão agora o culto de vocês, será um culto abençoado e eu espero vocês aqui na próxima semana. Fiquem firmes na fé, na esperança e no amor. Até mais, queridos!